Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. A questão que a gente vai resolver hoje é a questão 4.2. Ele pede na letra A para encontrar, do livro do Reginaldo, essa questão. Ele pede para encontrar a solução geral da equação e a equação é dada dessa maneira aqui, y' igual a 2x menos y dividido por x menos 2y, de forma que a imagem de 1 seja 3. Então, é um PVI. Na letra A, ele quer que determine a solução geral. Na letra B, determinar o intervalo máximo de solução. Na letra C, determinar os pontos onde a solução tem um máximo local. E na letra D, pediu para esboçar o gráfico da solução. Então, vamos lá? Aqui eu deixei preparada a nossa equação diferencial. Então, primeiro a gente vai fazer a solução geral. Aqui observa que ela não é separável, né? Quando a gente multiplica cruzado, a gente não consegue separar o y do x. Multiplicando cruzado, aqui o que a gente vai ter? X menos 2y multiplica y' igual a 2x menos y. Então, a gente pode reescrever essa EDO. Isso aqui fica quieto assim, 2x menos y. Esse termo vai passar para o outro lado, negativo. Então, se ele vai negativo, a gente troca o sinal aqui. Então, vai ficar, ao invés de x menos 2y, vai ficar 2y menos x, y' igual a zero. Então, essa EDO está no formato que a gente viu lá, né? M mais n, y' igual a zero. Então, vamos verificar se ela é exata. Para verificarmos se ela é exata, o que a gente tem que checar? My tem que ser igual a nx. Então, quem que é m? Esse m é esse aqui, né? Esse aqui é meu n. Então, meu my aqui vai dar menos 1. E o meu nx vai dar também menos 1, né? Porque a derivada de menos x aqui deu menos 1. Então, logo, é exata. E quando é exata, existe uma função psi de xy igual a uma constante c, tal que esse y que aparece aqui é a solução implícita, e a gente sabe que as derivadas parciais em relação a x tem que ser igual a m, e a derivada parcial dessa psi em relação a y tem que ser igual a n. Então, nesse caso aqui, o meu m é 2x menos y, o meu n é 2y menos x. Então, tanto faz você integrar isso aqui em relação a x e depois derivar em relação a y igual a isso, ou vice-versa. Então, essa aqui é a minha equação 1, essa aqui é a minha equação 2. O que eu vou fazer? Eu vou integrar em relação a x. Então, quando a gente faz isso, a integral da derivada aqui vai dar a própria função, mais uma constante, que pode inclusive depender de y. E desse outro lado, a gente vai ficar com a integral de 2x menos y dx mais uma constante que pode depender de y. Então, isso aqui vai implicar que minha psi de xy é igual a... Integrar isso aqui em relação a x vai dar quem? Vai dar x ao quadrado. A integral disso aqui é constante, então vai ficar menos xy mais 1k de y. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai derivar parcialmente em relação a y, para poder amarrar com essa condição 2, e igualar a 2. Então, a derivada parcial de psi em relação a y, a derivada disso aqui é constante, então aqui vai dar, em relação a y, menos x, mais a derivada de k em relação a y. Então, isso aqui tem que ser igual a 2y menos x. Então, observe que esse x pode cancelar com esse. Então, a gente chegou que a condição que a gente chegou é que a derivada de k em relação a y tem que ser igual a 2y. Então, implica que esse k de y, essa função, ela vale y ao quadrado mais uma constante, C1. Logo, a solução implícita, por enquanto,
Por enquanto, ela é dada por psi de xy igual a x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado igual a uma constante. Ok? Esse C1 aqui já absorveu nessa constante aqui. Então, por enquanto, a nossa solução é dada implicitamente. A letra A pergunta que é a solução geral. Esse y que aparece aqui é a minha solução dada implicitamente. Agora, o próximo passo é a gente determinar o intervalo, essa é a letra A, né? O intervalo máximo da solução. Antes disso, a gente sabe que o y de 1 vale 3. A gente pode utilizar isso aqui para determinar quem que é essa constante. Ok? Vamos para o próximo slide. Bom, como o y de 1 vale 3, então a gente vai substituir no lugar do y por 3 e no lugar do x por 1. Então a gente vai ter o seguinte, então 1 ao quadrado vai dar 1, menos 3 vezes 1, mais 3 ao quadrado, que é 9, igual a c. Então aqui a gente descobre que essa constante ela vale 10 menos 3, 7. Então a solução particular, a curva solução particular, ela é dada implicitamente com essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado igual a 7, ou menos 7 igual a 0. A gente identifica que isso aqui é uma equação de uma elipse transladada, a gente vai ver mais para frente como que a gente verifica isso, mas é uma equação de uma elipse. Bom, a letra B pede um intervalo. Observando aqui, o x poderia ser, o domínio da y em si, poderia ser os reais todos, não teria problema nenhum para o x aqui. Já a função derivada y' de x era dada por 2x menos y dividido por x menos 2y. Então aqui eu preciso o quê? Eu preciso que esse denominador aqui seja diferente de zero, ou seja, o x seja diferente de 2y. Ou, em outras palavras, o y não pode ser x sobre 2. Então, se eu substituo isso aqui na minha solução, então substituindo na solução, o que a gente tem? Então, o x vai ficar x ao quadrado, menos x, bom, o y não pode ser x sobre 2, né? Mas o y não pode ser x sobre 2. Então, o y está ao quadrado, aqui fica ao quadrado igual a 7. Então, aqui a gente vai encontrar quais são os valores de x que a gente precisa retirar, porque a derivada ela vai para mais ou menos infinito aqui, né? Porque tem uma assíntota nesses pontos x, né? Porque dá divisão por zero. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao quadrado sobre 4, igual a 7. Então, isso aqui é igual, implica, né? Isso aqui tira o mínimo. O mínimo desse lado aqui vai dar 4, então vai ficar 4x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais x ao quadrado, isso aqui é igual a 7. Então, isso aqui vai dar 4, 5 menos 2 dá 3, 3x ao quadrado igual a 28. Então, a gente descobre que o x ele tem que ser diferente, né? De mais ou menos raiz de 28, esse número feio mesmo, né? 28 sobre 3. Então, não pode entrar no domínio da minha função esses dois valores, ou seja, o x ele não pode ser menos raiz de 28 sobre 3, e ele também não pode ser mais raiz de 28 sobre 3. Esse número aqui, se você fizer a conta, ele deve dar uns 3 e alguma coisa. 28 dividido por 3 dá 9, né? Raiz. Dá 3,0. Deu 3,055. Então, menos 3,05. Como o 1 está aqui no meio, ó, lembra que o y de 1 vale 3. Então, eu não posso pegar nem esse lado aqui, nem esse lado aqui, beleza? Então, o meu intervalo máximo de solução vai ser quem? Vai ser o pessoal que está aqui no meio, ó. Então, a letra B pergunta qual é o intervalo máximo de solução. Então, o intervalo máximo de solução, ou seja, vai ser de menos raiz de 28 sobre raiz de 3, é a mesma coisa, né?
ou se você quiser deixar na raiz só aqui também pode. Ok? Então vamos agora para a letra C. Na letra C, ele pede os pontos de máximo. Então, a gente sabe lá da teoria que os pontos eles são máximo, é onde a derivada primeira zera, né? Então, novamente, a gente tem que minha derivada ela é dada por 2x menos y dividido por x menos 2y. Então, isso aqui só é zero se somente se 2x menos y for igual a zero. Numerador. Então, isso aqui se somente se o y for igual a 2x. Então, y igual a 2x. Novamente, substituindo na solução, para ver quais são os valores de x que vai satisfazer isso, nós temos o seguinte. Lembrando que minha solução lá era dada assim, né? X ao quadrado menos xy mais y ao quadrado igual a 7. Então, substituindo isso aqui, vai dar o quê? Então, vai ficar x ao quadrado menos x, no lugar do y, eu vou trocar por 2x, mais y ao quadrado. Então, 2x ao quadrado igual a 7. Então, isso aqui implica x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado igual a 7. Então, fazendo a conta aqui, juntando, vai ficar 5 menos 2 vai dar 3, 3x ao quadrado igual a 7. Então, aqui a gente descobre que os máximos ou mínimos locais, eles vão aparecer o quê? Quando o x for mais ou menos raiz de 7 sobre 3. Agora, como que a gente descobre se esse camarada aqui, o positivo, o negativo, é máximo ou mínimo? Vocês podem, por exemplo, utilizar o teste da derivada primeira ou o teste da derivada segunda. A gente vai utilizar o teste da derivada segunda. Se a derivada segunda for menor do que zero, né? Eu preciso que, se ele for maior do que zero, então a gente vai ter o mínimo, né? E se a derivada segunda for menor do que zero, a gente vai ter o máximo local, ok? Então vamos fazer essas derivadas aqui no programa de computador. Vamos fazer lá no MATLAB. A conta da derivada primeira está aqui, a derivada segunda ficaria um pouco grande, que a gente teria que derivar isso aqui novamente, né? Ou seja, quem que é a derivada segunda ali, né? Teria que usar a regra do produto aqui, do quociente, né? Ou seja, teria que derivar isso aqui, né? Conservar o x menos 2y, menos, agora conservar 2x menos y, derivar x menos 2y, e dividir todo mundo por x menos 2y ao quadrado. Lembrando que aqui, esse y que aparece aqui é uma função de x, ok? Então, aqui a derivada aqui, por exemplo, é 2 menos y'. Lembrando que essa conta aqui, ela fica um pouquinho longa de ser feita, então por isso que a gente vai utilizar um software para poder fazer essa conta aqui do teste da derivada segunda. Lembrando, lá em derivação implícita, quando a gente tinha uma função que dependia de x e y, onde esse y aqui, que está aqui dentro, é uma função que dependia de x, se tivéssemos uma equação dessa maneira, o que a gente fazia? A gente derivava implicitamente isso aqui, para encontrar o y, a derivada de y em relação a x. Qual que era o procedimento? A gente derivava parcialmente essa f aqui em relação a x da seguinte maneira. Você pegava a derivada parcial de f em relação a x, que era a primeira coordenada, vezes a derivada de x em relação a x, mais a derivada de f em relação à segunda variável, que é o y, vezes a derivada de y em relação a x igual a zero, utilizando a regra da cadeia aqui. Então, essa aqui era a derivada dessa f grande em relação a x.
Então, como que a gente isolava esse y'? Esse y' de x, ele era dado por, isso aqui vale 1, a derivada de x em relação a x. Então, menos fx, a derivada parcial de f em relação a x, dividido por fy. Então, aqui no MATLAB, a gente vai utilizar a mesma ideia. O que eu fiz aqui? Eu declarei as variáveis x e y como sendo simbólica. Aqui eu peguei a minha f como sendo exatamente minha solução lá. Ou seja, lembrando lá, a nossa solução era dada da seguinte maneira. A minha solução, deixa eu ver, ele não está aqui nessa aqui, acho que a solução está aqui. Tá vendo? X ao quadrado menos xy mais y ao quadrado menos 7, né? Que esse 7 passa para cá. Então, essa parte toda aqui fica sendo aquele f grande que eu coloquei lá para vocês. Então, fica sendo esse f grande aqui. Então, em outras palavras, esse f grande nosso aqui, quem que é? Eu defino uma f grande da seguinte maneira, como sendo x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado menos 7. Então, isso aqui é igual a zero. Então, vou utilizar a ideia para poder encontrar o y'. Esse y', na verdade, a gente vai ver que vai coincidir com esse aqui que a gente já tinha, né? Dado no problema. Utilizando qual? Utilizando essa fórmula aqui. Então, voltando lá no MATLAB. Então, o que é o y'? Que eu chamei de y' de x menos a derivada de f em relação a x. F é essa função aqui, tá vendo? Que é a mesma lá, x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado menos 7, que é essa aqui que é igual a zero, né? Menos a derivada de f em relação a x dividido pela derivada de f em relação a y. Então, quando você pede para rodar aqui, depois eu explico quem que é esse h. Então, quando você pega esse y' de x, quando você pede para exibir ele vai ser exatamente, tá vendo? 2x menos y dividido por x menos 2y. Se você quiser escrever de uma maneira mais bonitinha, tá vendo? Que é exatamente o y' aqui, ó, que a gente obteve. Ó, 2x menos y dividido por x menos 2y. Então, 2x menos y dividido por x menos 2y. Agora, o próximo passo é calcular a derivada segunda. A derivada segunda, eu vou derivar novamente isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aquela fórmula que está lá, né? 2 menos o y', tá vendo? 2 menos o y'. Cadê a fórmula? Ó, 2x menos o y. Então, eu vou derivar isso aqui, né? Então, a derivada de 2x é 2, menos o y', conservo o x menos 2y, menos, conserva agora 2x menos y, e deriva isso aqui. Então, a derivada disso aqui vai dar 1 menos 2y' dividido por x menos 2y ao quadrado. Então, é exatamente esse h que está aqui, tá vendo? 2 menos y' vezes x menos 2y, menos 2x menos y, que multiplica 1 menos 2y', o y' dado aqui em cima, dividido por x menos 2y ao quadrado. Então, quando você pede para exibir quem é esse h, que seria a derivada segunda, ele dá essa coisa grande aqui, vamos pedir para simplificar. Então, quando você pede para simplificar, vai dar 6x ao quadrado menos 6xy mais 6y ao quadrado dividido por x menos 2y, todo mundo elevado ao cubo, ok? Então, essa deu a resposta. Agora, o que é interessante? A gente avaliar essa derivada segunda naquele ponto onde eram candidatos a ponto de máximo e ponto de mínimo, ou seja, quando o x vale raiz de 7 sobre 3 e quando o x vale menos raiz de 7 sobre 3. Então, vamos pedir ele para fazer essa conta para a gente. Então, eu peço para calcular o h. Então, no lugar do x, eu vou colocar raiz quadrada de 7 dividido por 3. E o y, quem que é o y? O y é h de xy, né? Então, o y,
Ah, tá lembrando que os pontos de máximo ocorria quando? Quando o y era igual a 2x, tá vendo? Onde a derivada primeira, o ponto crítico, é quando o y vale 2x. Então, no lugar do y lá, eu vou colocar 2x. Então, 2x então, é 2 vezes SQRT de 7 dividido por 3, que faz o papel do y. Então, quando você pede para calcular isso, dá essa resposta aqui, claramente negativa, tá vendo? Vamos pedir ele para colocar em casas decimal. Menos 0,4364. Então, deu menor do que zero, quando você substituiu a raiz de 7 sobre 3. Então, se deu negativo, então, de acordo com a teoria aqui, se deu negativo, então é máximo local. Logicamente, se você substituir o menos raiz de 7 sobre 3, você vai obter o simétrico. Outra coisa também, se você quiser deixar qualquer expressão geral, né, você poderia pedir, por exemplo, quem que é o h de x, vírgula, já que o y é 2 vezes x, então quem que seria a expressão para h de x e 2x, para qualquer x, né? Deu exatamente menos 2 dividido por 3x. Então, esse aqui é o valor da derivada segunda. Então, quando você substitui x como sendo a raiz quadrada de 7 sobre 3, você vai obter um valor negativo, e o outro vai dar o valor, se deu negativo vai ser máximo, e depois se você substitui o negativo vai dar positivo, que vai ser o valor de mínimo. Beleza? Então, o próximo passo que a gente precisa é fazer o esboço, né, de acordo com o que tinha pedido aqui. Só escrevendo aqui para ficar guardado, então a gente tem que a derivada segunda em x, isso quando o x vale 2, quando o y vale 2x, quando o y vale 2x, isso aqui vai dar menos 2 sobre 3x. Então, quando você aplica a derivada segunda em raiz de 7 sobre 3, isso aqui deu um valor negativo, então, máximo local. Ok? E quando você aplica a derivada segunda em menos raiz de 7 sobre 3, deu positivo, então aqui deu mínimo local. Então, o próximo passo agora, na letra D, era a gente exibir quem que era o esboço, né? Na letra D, a gente precisa do esboço da solução. Então, a gente descobriu que a solução está entre o domínio, né, da minha y e da derivada também, menos raiz de 28 sobre 3 até a raiz de 28 sobre 3. Então, essa foi o meu domínio, né, que deu aquele valor lá, 3,055 até 3,055. A minha solução ela é dada implicitamente dessa maneira, mais y ao quadrado menos 7 igual a 0 ou igual a 7, né? Então, esse y que aparece aqui é essa solução. Então, quando você observa isso aqui, você identifica esse x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado igual a 7 como a equação a gente vê que isso aqui vai ser uma elipse. Ela não vai estar não vai estar transladada, ela não vai estar centrada, o seu centro não vai ser perpendicular aos eixos, ela vai estar transladada. Eu coloquei aqui no GeoGebra. Bom, aqui no GeoGebra, a primeira coisa que eu entrei aqui foi com essa função. Essa função aqui, ela tá, como eu falei para vocês, representa um paraboloide elíptico. E o que interessa para a gente é a interseção desse paraboloide. Aqui eu coloquei o x variando de menos 3,055, né, até 3,055. E o y aqui, como não é interessante para a gente, que a gente vai olhar, na verdade, a interseção com o chão igual a zero, porque eu preciso disso aqui igual a zero. Então eu peguei o plano Z igual a zero aqui e pedi para fazer a interseção desse paraboloide
elíptico com o plano z igual a zero, que seria o eixo, o plano xy, né? Então, se eu escondo isso aqui, você vai ter exatamente a elipse que eu tinha comentado para vocês, colocar na visão aqui de vista de cima. Aqui eu coloquei exatamente os valores dos planos. Aqui, na verdade, é um plano, tá vendo? Mas aí, nessa perspectiva aqui, fica parecendo que é uma reta em 2D, tá vendo? Então, aqui é o domínio da minha função, vai daqui de menos 3, lembra de menos raiz de 28 sobre 3 até raiz de 28 sobre 3, então vai aqui de menos 3 e um pouquinho até 3 e um pouquinho. Esses valores que aparecem aqui e aqui são os valores de máximo e de mínimo, então observa aqui, esse ponto aqui é mínimo, esse ponto aqui é máximo, mas para ser função, o que acontece? Eu tenho que pegar o quê? Eu não posso ter dois valores, o mesmo valor com duas imagens. Então, na verdade, o gráfico da minha solução seria o quê? Seria como se você cortasse essa elipse aqui, ó, nessa direção, e somente a parte de cima que vai representar a nossa solução. Então, esse ponto aqui é um ponto de máximo que a gente observou, que é, tá vendo? Esse ponto aqui, raiz de 7 sobre 3, e esse ponto aqui, ó, embaixo, seria o ponto de mínimo observado lá. Então, aqui o esboço que ele pediu lá, na verdade, vai daqui, né, desse ponto aqui de interseção com a reta da equação 4, com a elipse, até esse ponto aqui de interseção da equação 3 aqui com a elipse. Então, essa parte de cima daqui seria o esboço do nosso gráfico. Então, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.